Cultura é preciso, segregar não é preciso. A gente vê, a gente ouve, a gente quer. Mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar, não entender e até censurar. Quem tá de perto diz que apenas é cultura, crença, tradição e fé. A gente vê, a gente ouve, a gente quer. Bom dia, tarde ou noite. Eu sou a Agnes, estou aqui hoje com a Marcela, a Gabi, a Sara e a Pietra para discutirmos um assunto essencial, cultura. Mais especificamente, a cultura erudita e popular, uma separação que você pode ou não já ter ouvido falar sobre. Mas aguenta aí que a gente chega nisso daqui a pouco. Antes de começar, é importante prestar atenção no seguinte: toda vez que você ouvir essa vinheta, a gente estará entrando em um novo tópico. Assim, vai ser possível tornar essa conversa mais organizada do que costumam ser as discussões entre 5 meninas de 15 anos. Bom, já que é melhor começar com as coisas pelo começo, vamos falar um pouco sobre a definição de cultura. Eu acho que já começamos de um jeito meio complicado. Nem tanto, apesar de que existem diversas definições, nós chegamos a uma conclusão de que a mais clara e abrangente é um agregado que inclui todo tipo de conhecimento, seja ele a arte, as crenças religiosas, a moral e os hábitos populares, e vindos das mais diversas fontes e lugares. No Brasil, por exemplo, a nossa cultura é formada principalmente por 3 grandes bases: a cultura portuguesa, dos colonizadores, a indígena, dos nativos e a africana, dos escravos trazidos para o Brasil. Tudo isso colocado junto num liquidificador de etnias, costumes e conhecimentos. Em algum momento da história, mais especificamente no século XVIII, decidiram criar uma separação dentro do conceito de cultura. Foram os intelectuais europeus que passaram a determinar o que era erudito e o que era popular. A cultura erudita provém da produção de uma elite social, econômica e política, com conhecimentos originados do pensamento científico, livros, pesquisas universitárias ou do estudo em geral, inclusive de origem acadêmica. Ou seja, produz cultura erudita apenas aqueles que têm acesso a tudo isso. Já a cultura popular é acessível e não é ligada ao conhecimento científico. Ela diz respeito ao conhecimento do povo, o senso comum. É importante ressaltar que os produtores da cultura popular não têm consciência de que aquilo que estão produzindo tem esse ou aquele nome, enquanto a cultura erudita é diferente, já que foi a própria elite intelectual que criou esse conceito. Explicar o que é cultura popular não é tão efetivo quanto simplesmente mostrar, né? Não é preciso ir muito longe para a gente encontrar exemplos dela. Aliás, nada longe, já que, por ser popular, ela está presente em tudo quanto é lugar. Folclore, as festas populares como a festa junina ou o carnaval. Você provavelmente ouviu a lenda do Curupira ou foi em algum bloquinho de rua beijar algumas bocas e ouvir um sambinha. Tá, acho que entendemos essa parte da definição de um e do outro. Mas não é tão simples assim, né? Sabe, acho que com isso surgem algumas dúvidas. Com certeza, e a que a gente vai tratar agora é talvez a que mais chama atenção. Será que essa separação reforça um ideal segregacionista? O conhecimento acadêmico, que é um requisito para a cultura erudita, é exclusivo ao acesso de uma elite, por exemplo. Sim, a cultura de origem acadêmica pode ser trazida para a população em geral de maneira positiva. É bom existir variedade dentro da cultura, só que para isso é preciso resolver um problema sério de acesso. Eu concordo que realmente a definição de cultura popular erudita em si não é problemática, só que ela se torna uma separação ou segregação a partir do momento em que a cultura erudita é de difícil acesso para a população em geral. Basicamente, cultura de rico, que serve apenas aos ricos. A cultura popular, como já foi dito, é acessível para todo mundo. No entanto, inclusive, o próprio funk, que nasceu na favela, faz muito sucesso em festas elitistas. Interessante você ter falado disso, porque é justamente o nosso próximo assunto. Só que é melhor guardar para depois, e agora é legal a gente falar sobre alguns dos nossos queridos artistas do modernismo brasileiro, do início do século XX, que discutiram essa questão que estamos discutindo agora. Já pensou se naquela época já gravassem podcasts? Iam dar uma surra na gente. E eu mesmo, era só gente fera. Oswald de Andrade, Heitor Villa-Lobos e Mário de Andrade foram alguns desses artistas que discordaram da visão de que o conhecimento erudito era superior ao popular, simplesmente por suas origens privilegiadas. Eles viam nessa visão muito preconceito e não poderiam estar mais certos. A divisão de culturas com certeza reforça a discriminação, trazendo a ideia de que pessoas com baixo poder aquisitivo não precisam e não devem ter acesso a uma produção cultural mais sofisticada e que pode ser acessível apenas para a elite. Tanto a produção erudita quanto a popular precisam ser valorizadas.
A popular é um modo importante de preservar a identidade da população, independente da classe social, e o conhecimento erudito também é importante, desde que seja de fácil acesso a todos. O acesso à educação para todos ainda é meio complicado, em um assunto cheio de nuances. Só que a cultura pode vir a calhar na situação atual, né? Enquanto o conhecimento acadêmico não é para todos, a cultura pode formar uma ponte entre classes para que ela seja compartilhada positivamente. Isso, desde que de maneira equilibrada, não excludente, sem preconceitos. Bom, nós discutimos a importância do conhecimento de camadas sociais mais privilegiadas e com acesso à educação para as camadas mais pobres. Agora vamos falar do contrário. Na discussão anterior, a Pietra mencionou a presença do funk em festas de elite, né? O funk é de origem pobre, favelada, e a pobreza brasileira tem cor, é preta. Os negros compõem 3/4 da população mais pobre do Brasil. O negócio é o seguinte: a cultura negra é popular, mas as pessoas negras não são. A cultura negra no Brasil, que origina de camadas sociais menos favorecidas e de um contexto histórico escravocrata, é apropriada pela classe branca abastada, justamente a maior propulsora do racismo. Pois é. Enquanto a cultura negra é apropriada, o racismo só cresce. Apropriada é uma palavra importantíssima nesse momento. Apropriação cultural, vocês já ouviram falar? A apropriação cultural é referente a um povo que se apropria e utiliza da cultura pertencente a outro povo como se fosse sua. Elementos dessa cultura são inseridos na sociedade geral, perdendo o seu real significado. Se formos entrar a fundo no exemplo do rap, que toca em baladinhas de jovens brancos e ricos, a gente encontra uma contradição pesada. Esse gênero musical surgiu aonde? Na favela, com uma intenção de denúncia de problemas vividos pela população pobre. Esses problemas surgiram de um sistema extremamente desigual, que em outra ponta mantém esses jovens brancos em suas baladinhas com seus privilégios, escutando essas músicas. Então, resumidamente, se eu quero consumir a cultura popular do meu país, que é meu direito e quase obrigação, é importante se atentar à apropriação cultural e, principalmente, ser antirracista, antissenofóbico e antibabaca, por favor. Tá certíssima. A separação em cultura erudita e popular traz consigo uma gama de problemas sociais. E, bom, precisa ser revolucionada, de forma que ambas, ou seja, contribuições culturais, vindas das mais diversas fontes, consigam ser integradas em harmonia e sejam acessíveis a toda a população. A cultura não é privilégio para alguns, e ela pode até ser uma ferramenta de combate à segregação que existe na sociedade, ao invés de reforçá-la. Bom, até que falamos de bastante coisa, né? E a gente podia falar muito mais, viu? Você, ouvinte, que tal trazer essa discussão para o seu dia a dia? A gente cria e respira cultura. Vamos, então, cultivá-la com carinho? Por hoje é só. Terra de avião é céu, piso de jangada é mar, livre pra poder chegar. Na curva do vento, um recorte no tempo, os extremos vão se encontrar. Pra poder contar. A gente vê, a gente ouve, a gente quer, mas será que a gente sabe como é? Na rosa o olho visitar, pétalas e espinhos no mesmo lugar. Na rosa o olho visitar, pétalas e espinhos no mesmo lugar.